o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Apocalipse 6:9, o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. Amém, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, às vezes nós vemos coisas na Escritura e dizemos: que glória! Mas nós precisamos saber se é verdade isso. Quando eu digo a respeito de uma situação, puxa, que glória! Será que eu gostaria também de ver esta mesma glória, que eu já sei que é uma glória, eu gostaria de ver isso também na minha vida? Nessa ocasião é para nós refletirmos. Tem muitas coisas que nós dizemos: que maravilha, que coisa gloriosa, ações de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo era um homem que saía sem salário, não era sustentado por nenhuma igreja, vivia o seu pão de cada dia e declarou: eu estive em jejuns muitas vezes, jejum não que esse costume de fazer jejum mesmo, de ficar em fome muitas vezes, não ter o que comer, era esse que ele estava se referindo naquele contexto da palavra jejum. Ficou sem comer muitas vezes, mas continuou fazendo a obra. Sofreu naufrágios, sabemos que ele foi picado por uma cobra. Tudo isso é muita glória. É glória ser picado por uma cobra? Mas você quer ser picado por uma? Quer ser participante desta glória? Quer que Deus use você como um instrumento para que todos vejam que mal algum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, para que as pessoas olhem para você e quase que se prostrem diante de você e te chamem Deus, de tanto que há Deus na tua vida. Quer ser picado por uma cobra? Não, pastor, de jeito não, eu não quero não. Ah, irmão, mas eu vou te dizer uma coisa, mas eu quero. Eu quero. Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha. Caramba, que glória! Quer para você? Quer entrar numa fornalha mesmo? Eles só viram que o fogo estava frio depois, no começo estava quente. Os homens caíram lá, chegaram perto, morreram logo. Então, irmãos, nós precisamos entender um pouco melhor quando nós declaramos que glória sobre algumas coisas. Será que é realmente uma glória ao ponto de que eu queira realmente ser participante dela? Ou é uma glória, uma expressão vazia, mas que não é realmente uma glória do fundo do meu coração, que eu queira aquilo para a minha vida? Paulo foi preso, e muita gente, que glória, manteve o testemunho. E as pessoas: por que tu está preso? E ele: por isso, por isso e por isso. E quando ele abria a boca, todos ficavam impactados. Toda a guarda pretoriana, ele disse em uma das suas cadeias, toda a guarda pretoriana ouviu Paulo. Olha, para ele dizer que toda a guarda pretoriana o ouviu, significa que todos pararam para ouvi-lo.
Como é que esse Paulo falou? Ele estava ali, falou isso e isso. Eu quero lá ouvir também, peraí. Fala aí dessa coisa que você falou aí, esse tal Jesus aí, que ressuscitou o terceiro dia, que você falou para o meu colega. Fala para mim também. É isso. Não, peraí, deixa eu abrir a cela. Fala agora, fala aí. Peraí, não, outras pessoas têm que ouvir isso. E toda a guarda pretoriana ouviu Paulo. Que glória! Mas você tem que ser preso. E aí, você quer ser preso? Para ser participante desta glória. As arenas foram uma glória, não foi? Quando pega-se os livros escritos. O Espírito Santo nos leva para dentro da arena, em cada página que a gente lê. Nós estamos lendo e estamos vendo aquele filme passar diante de nós. Não é assim? É assim. Impressionante. Mas e aí, você quer ser jogado na arena para encarar os leões? Não, pastor, eu até quero, mas não estou pronto. Então te apronta, porque o tempo se aproxima. Amém, irmão? Te apronta. Não, mas eu tenho medo. Irmão, eu já botei lá no grupo do Zap. Quem tem medo não pode receber a unção. Você tem que banir o medo. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus? Então não se preocupa com o que vier sobre a tua vida. Isto cooperará para o seu bem. Aliás, você já viu isso, né, irmão? Nós éramos nada nem ninguém. Depois da prisão em 2009, o ministério expandiu para o mundo inteiro e hoje até pessoas de outros países contribuem financeiramente para esta obra. O que eu tenho a dizer? Graças a Deus pelas prisões de Paulo e pelas minhas. Paulo foi um grande exemplo. E então, quando eu via Paulo sendo levado e açoitado, mas antes de Paulo teve outro, não teve? Quem era? O próprio Jesus. Quando se vê isso, nós dizemos que glória. Então, se eu digo que alguma coisa é gloriosa, é porque eu quero ser participante daquilo. Senão eu estou falando da boca para fora e aquilo não é real. Se alguma coisa é glorioso, significa que eu quero ser participante. Eu não posso dizer que glória de uma coisa que eu não quero ser participante, então não é glorioso para mim. Aqui nós temos, né, os mártires debaixo do altar. Eles têm um privilégio, aliás, pela própria posição em que eles se encontram. Eles estão debaixo do altar. Quem mais estava ali? Mais ninguém, só os mártires. Então é uma posição destacada, é um privilégio, é um galardão. Não significa, irmão, não venha com uma visão natural, eles estão só debaixo do altar. Não é isso. Não põe essa visão, esses quadrantes, esses parâmetros naturais lá dentro do reino dos céus. Não é isso. Eles têm um acesso, eles têm um privilégio que outros não têm. Eles podem vagar pela posição dos outros, mas os outros não podem vagar pela posição deles. O Senhor Jesus disse que dos apóstolos e etc., faria deles coluna no santuário de Deus. Jesus falou que esses apóstolos, quando ele vier neste século 21 e se assentar no seu trono em Jerusalém, os apóstolos se assentarão também sobre 12 tronos para orientar, julgar as 12 tribos de Israel. Mas quem são eles? Um Paulo martirizado, decapitado, né? Um Pedro crucificado de cabeça para baixo, um João Batista que a cabeça foi para a bandeja. Isso é glorioso? Se é glorioso, então você quer para a sua vida? Sabe qual é o grande problema nossos, seres humanos? É o medo. O medo da dor, né? Pensa-se nas torturas. Acessa lá na internet, né? Objetos de tortura. Caramba, se vê cada coisa que arrepia até os cabelos. Mas acredite, irmão, há uma palavra que eu creio nela. E por isso nada me detém.
Eu creio na palavra que diz que Deus não permitirá sobre nós nada que não possamos suportar. Nossos irmãos puderam suportar leões e tigres, puderam suportar espadas. Tiago teve a sua cabeça arrancada por ordem de Herodes. E aquilo agradou o povo, então Herodes empreendeu uma perseguição maciça. O primeiro, considerado o primeiro mártir da igreja, foi Estevão, que foi apedrejado. Quem aí suporta uma chuva de pedra? Não é essas pedrinhas que a gente vê por aí, não, é pedra mesmo. Mas enquanto ele está sendo apedrejado, ele está dizendo: eu estou vendo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. E as pessoas rangiam os dentes, e diz que olhando para ele, viam o seu rosto como o rosto de um anjo. Ora, quem está debaixo de chuva de pedra não tem rosto como o rosto de um anjo. O coração alegre aformoseia o rosto. E o coração de Estevão, debaixo daquela chuva de pedra, estava tão alegre que transpareceu como o rosto de um anjo. Que glória! Se eu digo que glória, significa que eu aceito ela para a minha vida. Eu aceito morrer debaixo de uma chuva de pedra. Eu aceito morrer despedaçado pelos leões. Eu aceito ser colocado num paredão e os homens disserem: não suportamos mais tua voz, tu vai morrer. Eu aceito. Eu aceito. Porque eu estou dizendo que os nossos irmãos, foi uma glória. Foi uma glória Pedro chegar e: crucifica-me de cabeça para baixo. Irmão, presta atenção, isso não está nem escrito na Bíblia. São relatos de outros livros. E quando nós mencionamos, a glória é tremenda em nosso meio. Se você disser a respeito da Escritura ou de algum relato da história da igreja que aquilo foi glorioso, significa que você está dizendo: eu quero. Se você não quer, não diga que glória. Porque se você disser que glória, Jesus vai te colocar na lista. Você quer entrar na lista? O papel já está voando aí, ó. Então pega e assina o teu nome. Mas quem é que deixou o nome na história? Os comidos pelos leões, aqueles que emprestaram o pescoço para as espadas, os que deram os seus gritos para zunir os ouvidos dos seus carrascos. Esses é que fizeram a história, irmão. João Batista, ele vê Jesus entrar no cenário e diz assim: ó, importa que ele cresça e eu diminua. Como diminua? Será que João Batista estava imaginando o seguinte: bom, ele apareceu, agora eu vou ser morto. Porque João Batista tinha o quê? 30 e... Jesus era quanto? Qual a idade de Jesus a menos que a de João Batista? 6 meses. Jesus foi batizado com cerca de 30 anos. Então João Batista, quando ele vê Jesus entrar no cenário, João Batista tem no máximo o quê? 31 anos de idade. Ele já está dizendo assim: opa, importa que ele cresça, eu vou morrer, eu diminua, eu desapareça. Pode alguém estar feliz com a sua morte aos 31 anos de idade? Não, mas estará muito feliz se souber a qualquer momento da sua vida que a sua missão está cumprida. Porque você não vai receber galardão por viver muito tempo. Você vai receber galardão por cumprir a sua missão. Se ela for uma missão de 1 ano, acabou, o que você mais vai fazer nessa terra? Se ela for de 10 anos, se for uma missão longa como a minha, tá bom, eu vou vivendo. Mas negócio não é viver muito. Eu vou servir Jesus durante muitos anos. Não, meu irmão, quem dera a trombeta soasse e minha missão encerrasse amanhã.
Eu não teria mais que ouvir rumores deste mundo. Quando eu voltasse no milênio com o meu Jesus, a história seria outra. Quem sente prazer em viver nessa terra? Eu não sei como. São as pessoas que não veem. As pessoas me perguntam constantemente: você é feliz? Eu digo, depende. Qual o conceito de felicidade? Se eu olhar para a minha vida, se eu olhar para a minha casa, se eu olhar para o que eu possuo, se eu olhar para o meu mundinho, eu sou o cara mais feliz do mundo. Mas eu sei que nesse momento em que eu estou aqui jubilando com a minha felicidade, tem um monte de criança pedindo esmola nos sinais, um monte de família dormindo, ou melhor, tentando dormir debaixo dos viadutos, com rato, lacraia, com mosquito. Eu entro no meu quarto, eu ligo o ar-condicionado, eu não sei o que é calor, não. Mas enquanto eu estou lá no meu conforto do meu ar-condicionado, tem pessoas que estão lá com o rato, com a barata, com a lacraia, com os mosquitos em cima, e não só eles, crianças. Qual o conceito de felicidade? Ver uma criança no sinal pedindo esmola não destrói a tua felicidade? A minha destrói. A minha destrói. Então é por essas e outras, irmão. E eu não acho solução. O que eu posso fazer? Eu não acho solução. Por isso que eu digo, eu quero fugir desse mundo, fugir em termos, eu quero sumir, eu quero que a minha missão chegue para que eu parta. Porque quando chegar lá, Deus enxugará dos meus olhos toda lágrima. Mas tem gente que consegue ser feliz nesse mundo. Está vivendo em sombra, água fresca, não vê a necessidade alheia. Jesus Cristo não morreu por si mesmo na cruz, ele morreu pelos outros. Paulo não saiu nas suas viagens missionárias por si mesmo, ele saiu pelos outros. Ele disse, olha, para mim eu queria mais era partir agora, mas por causa de vocês, que precisam ouvir o evangelho dos meus lábios, eu quero ficar. Esse é o nosso conceito de vida. Então, João Batista, com 31 anos, já está dizendo, não, graças a Deus, já basta, agora ele está no cenário, então importa que eu diminua, ele vai crescer, eu vou diminuir. Eu acho que ele estava pensando, chegou meu tempo, vou morrer. Daqui a pouco Jesus ouve lá os seus discípulos, os discípulos de João Batista chegando, és tu mesmo ou devemos esperar outro? Vai lá, diz para João, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Irmão, eu glorifico tanto a Deus por eu ter nascido na pobreza. Glorifico, porque a pobreza me fez um homem muito forte. E quem sabe, por eu ser pobre, eu não fui o alvo principal de Jesus. Ele deu um jeito de fazer com que o seu evangelho chegasse até a mim, porque ele disse para João, aos pobres é anunciado o reino de Deus. Eu glorifico a Deus, eu já glorifiquei muitas vezes e glorifico, porque é maravilhoso você saber que quando, é o exemplo da sociedade, muitos nascem em boas condições e têm um orgulho tão terrível que dizem não até para o Espírito Santo. Mas quando nós somos pobres e o Espírito Santo bate na porta, nós não temos no que nos apoiar, nós acabamos dando a ele algum crédito. E ele tem a chance de começar uma obra e nos mostrar quanta glória tem pela frente. Sinceramente, graças a Deus, porque eu nasci pobre. Porque eu tive muitos colegas ricos, inclusive parentes, que conheceram o mesmo Jesus que eu, na mesma época, na mesma igreja, pela boca dos mesmos pregadores, só que eles eram filhos de ricos. Não eram tão ricos, mas numa época que ser militar tinha um pouquinho mais de grana. Hoje militar não está ganhando essas coisas, mas teve uma época, os mais antigos aqui já pegaram, que dizer que era militar era como ter um rei na barriga.
O cara está no top. Tinha as condições, tinha o dinheiro. E muitos dos meus parentes eram filhos de militar. O nariz era muito alto. Eu não. Eu era filho do desempregado. E Jesus, eu acredito que ele veio em busca de mim, do pobre, para fazer valer a sua palavra. Aos pobres é anunciado a maior glória de todos os tempos. Como são invertidas as coisas na visão do reino de Deus, né? Rico e o Lázaro. Aí o rico foi para o inferno. E o Lázaro, o pobretão, está no seio de Abraão. Como são invertidas as coisas nas concepções de Deus. Eu acho isso fantástico. Quem tudo tem, nem enxerga. Diz assim, cadê Deus? Quem não tem nada, está dobrando o joelho e dizendo, Deus me ajuda. Eu não tenho a quem recorrer. Se tu existe, Deus, me dá uma força, me dá uma mãozinha. Aí Jesus diz assim, eu existo, eu te dou a mãozinha. E os ricos já têm no que se apoiar. Se apoia no seu dinheiro, se apoia nos seus laços de amizade. E o pobre não. O pobre olha para o céu e diz, se há um Deus, me livra. E ele vê que há um Deus, ele descobre Deus na sua aflição, na sua angústia. Isso é tremendo demais. Isso é uma experiência de vida que eu carrego comigo. Pessoas que às vezes dão testemunhos. Irmãos, eu não era crente, eu não era nada, mas eu estava nessa situação. Meu filho leproso, o meu filho no câncer, o meu filho nas drogas. E eu dobrei o meu joelho lá dentro do meu quarto, chorei em cima da minha cama e disse, eu nem sabia se havia um Deus, mas eu disse, se existe um Deus, então me socorre que eu vou crer no Senhor. Daqui a pouco tudo mudou e ela viu que havia um Deus. Essas coisas me fascinam, em que Deus está em busca, muitas vezes, de quem não tem nada. É fantástico. Vamos voltar aqui para o nosso texto. O que eu creio ser uma glória, é o que eu quero. Amém, irmão? O que você crê é o que você quer? Você crê que é algo maravilhoso estar junto de Deus, ter acesso, estar debaixo do altar, mas você quer isso? Muita gente, irmão, nós sabemos muito bem, tem medo. Sabemos que todos os apóstolos, com exceção, segundo alguns historiadores, de João, todos foram mortos, foram martirizados. Muitos martirizados, inclusive na África, que saíram lá de Jerusalém, foram para a África e ali começaram a pregar e ali eles foram martirizados, na África, muitos. Agora, isto é glorioso, morrer pelo Evangelho? Eu considero isso glorioso? Se eu creio nisso, então eu quero isso. Se eu não quero isso, isso não é tão glorioso. Agora, uma coisa é certa, todos nós temos que buscar o estar pronto para esta glória. Aconteça ela conosco ou não, porque até para morrer por Cristo é Ele mesmo que escolhe. Mas o que você não pode fazer é dizer, não, Jesus, eu não quero ser morto, eu não quero ser martirizado, porque você vai entrar em contradição com o que você quer. Você quer servir a Cristo? Você quer servir a Jesus sem restrição? Você quer fazer a sua vontade no absoluto? E se Ele te colocar na lista dos que vão ser martirizados? Você vai dizer para Ele, não, Jesus, não. Eu sei que o Senhor tem muitos planos. Tira o meu nome dessa lista. Você vai dizer isso para Ele? E Ele pode até dizer assim, tudo bem, você não quer? Então eu tiro o teu nome da lista. Mas você não está aqui para servir a Cristo? Na vontade, nos projetos dEle? Você sabe, irmão,
que você pode pedir coisas para Deus, Ele pode te obedecer, te atender? Você pode, claro que pode. Eu conheci o testemunho de uma mulher que dizia, os 2 filhos foram para a guerra, Segunda Guerra Mundial, e ela, cristã, dizia, Jesus, eu quero que o Senhor traga os meus 2 filhos de volta dessa guerra, senão eu não vou mais te servir. Os 2 filhos dela eram crentes, mas estavam no quartel e foram recrutados para a Segunda Guerra Mundial. E ela dizia, o Senhor todo dia, o Senhor tem que trazer os meus filhos de volta, se o Senhor não trouxer os meus filhos de volta, eu não vou te servir. E acabou a guerra, e os 2 filhos dela voltaram. Quando voltaram, nunca mais pisaram na igreja. Quando se passava na esquina, se via os 2 enchendo a cara de cachaça no bar, nos botecos. E ela olhava, passava, olhava para os filhos e dizia, eu sou culpada. Se tivessem morrido na guerra, teriam morrido salvos. Mas voltaram e se desviaram, se transformaram em cachaceiros. Deus pode mudar projetos pelo seu clamor, a sua oração é ouvida. Deus sabe o que é melhor, mas nos nossos sentimentos, nas nossas paixões e dos nossos temores, nós acabamos com o nosso íntimo, suplicando a Deus que certas coisas não aconteçam conosco, pelos nossos medos, pelos nossos sentimentos. E eu pergunto, é glorioso os mártires debaixo do altar? As almas daqueles que foram mortos pela palavra e pelo testemunho que proclamaram. Ora, pela palavra e pelo testemunho que proclamaram, não é o que cada um de nós está fazendo? Pela palavra e pelo testemunho, essa não é toda a nossa vida? Então qual é o nosso caminho? Martírio. Esse é o caminho que nós estamos, no caminho dos mártires. Porque aqui está dizendo os debaixo do altar, aqueles que haviam sido mortos por causa da palavra que você tem, e também do testemunho que você tem dado. Você está no caminho do martírio. Será que todos seremos? Não sei. Aí diz assim, então, no verso 11, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Então, existem os mártires, mas esse número ainda não está completo. Tem mais, e tem gente aqui dentro que vai completar esse número. Você quer? Ou você quer tirar o seu nome da lista? Você quer deixar Jesus traçar o plano para a tua vida, ou você mesmo quer traçar o plano para a tua vida? Aqui está dizendo, olha, aguarda aí, porque ainda tem que completar o número dos irmãos, que também vão ser mortos como vocês. Está vendo esse espaço que tem aí no meio de vocês? Está vendo essas cadeiras aí de mártires? Ainda vem gente da terra para sentar nelas. Não dá para fugir. Jesus precisa encontrar pessoas que completem esse número. Quem será? Ora, eis-me aqui, Senhor. Aqueles que isso declararem, são esses que vão completar. Porque muitos vão dizer, não, Senhor, eu não quero ser participante disso. Tem gente aqui dentro que não está nem aí para isso. Não tem essa concepção, não consegue enxergar que Jesus chamou como testemunha. Vós sereis as minhas testemunhas. Desde o começo, Jesus não enganou ninguém. Ele disse, recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. E nós já vimos que a palavra testemunha significa mártires. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Para quê? Para morrer por mim. Quer a virtude? Quer o poder do Espírito Santo? Se tu não queres morrer por Cristo, tu não vai receber nada.
Porque a virtude do Espírito Santo é só para aqueles que querem ser testemunhas, querem morrer por ele. É isso, irmão. Esse é o segredo. Quando eu pregava no começo da caminhada, eu pregava e eu ia para esse texto. E lá nos evangelhos está escrito, né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí em Atos 1:8, e vai se cumprir isso. Quando vem o poder. E antes mesmo, quando Lucas está escrevendo a Teófilo, está escrevendo Atos, né? É endereçado a Teófilo. Ele diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, das coisas que Jesus não só começou a fazer, mas também de outras coisas mais. Ele cita uma série de situações e os seus discípulos o que fizeram, e aí Lucas escreve, e ele disse o seguinte: recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Recebereis, vamos traduzir, recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis os meus mártires. Eu vou encher vocês de poder para que vocês morram por mim. Eu vou capacitar vocês para vocês morrerem por mim. Mas antes de você morrer, você está cheio do Espírito. Então a tua sombra cura enfermo e expulsa demônio. Antes de morrer, você está cheio do poder. Então os enfermos são curados, as obras do diabo são desfeitas. A tua língua é como a pena de um destro escritor. Mas esse é o projeto. Ele morreu por todos, logo todos morreram. E Paulo ainda diz: morreu para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando todos nós estivermos aceitando o chamado de Cristo na nossa vida, seremos a nação mais poderosa do mundo. Ninguém vai nos deter. Quando nós estivermos usando as nossas camisas, estou pronto, morrerei por Cristo. Estou pronto, morrerei por Cristo. Estou pronto, morrerei por Cristo. E quando as pessoas lerem isso na tua camisa e serem riscadas com a tua língua, o mundo será abalado. Esse é o projeto, irmão. Não tem outro projeto. Sabe por que não tem outro projeto? Jesus ensinou assim: a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. O que o nosso Senhor foi? Martirizado. Então eu tenho que ser martirizado. Mas nem todos foram martirizados. Não, ser martirizado é top de linha. Isso é só para cabra muito bom, irmão. Não é qualquer um que é martirizado, não. Os martirizados são aqueles cuja língua era afiadíssima. Os martirizados eram Bíblia ambulante. Eles iam de lugar para lugar e não carregavam pergaminho, não. Eles tinham o evangelho todo na cabeça. Eles tinham a revelação, a unção. Filipe desceu em Samaria e não levou nenhum pergaminho. Filipe desceu em Samaria e começou a pregar em praça pública, e assim que ele começou a pregar, os feiticeiros e bruxos daquela cidade trouxeram seus livros, e foi feita uma fogueira imensa com os livros do espiritismo lá em Samaria. A respeito daqueles que nem pergaminho levava, foi dito: estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Quando Paulo chegou lá diante do templo de Diana, dos Efésios, e disse: não são deuses os que são confeccionados por mãos humanas. Ele não abriu a Bíblia para dizer: está aqui escrito em Êxodo capítulo 20 que as imagens de escultura são demônio. Não, ele tinha unção, ele era o livro, ele era a carta.
A unção sobre ele foi tanta que ele falou e foi o bastante para transtornar toda a cidade. Você ainda precisa de uma Bíblia na mão para pregar o Evangelho? Corre! Até que tu não precises mais. Come Bíblia dia e noite. Porque esse será o grito da meia-noite. No grito da meia-noite, ninguém carregará uma Bíblia na mão. Ninguém carregará uma Bíblia na mão na próxima dispensação. Ninguém, porque não será necessário. A palavra estará escrita na boca e no coração. É isso, irmão. É exatamente assim. Você acha que eu preciso abrir a Bíblia para alguém? Para alguém ficar irado comigo e dizer assim, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Imagem de escultura, ó, demônio, ó, não farás imagem. Você acha que eu preciso? Não, há uma unção sobre mim, que basta eu dizer para uma pessoa qualquer, ó, imagem de escultura é demônio. Acabou. Não preciso mostrar que está escrito em lugar nenhum. Eu revolto essa pessoa se ela não quiser a verdade, ou ela vai se converter pelaquilo que eu falar. Entendeu, meu irmão? Porque a unção é que transmite a verdade. O que é unção? É a capacitação do Espírito Santo. Então, meu irmão, Jesus morreu por nós e nós temos que morrer também, por ele, pela causa. Temos que ser igual. Ele foi o mártir da causa e nós vamos ser também mártires desta causa. E nós queremos receber a virtude do Espírito Santo. Senhor, me dá aquele poder. Olha, Senhor, faz da minha vida um Pentecostes. Ah, quantos já fizeram essa oração? Se pedisse para levantar a mão. Quantos já disseram, Senhor, faz da minha vida um Pentecostes, como o Senhor fez com Pedro. Irmão, o que foi feito com Pedro foi um princípio que se consumaria. A unção ia durar sobre a vida de Pedro. Ela não era pela metade, ela vinha uma unção que ela era completa. A unção sobre Pedro começou no cenáculo de Salomão, quando ele saiu e disse, esses homens não estão embriagados. Todo mundo ficou atônito. Que faremos, irmãos? Que se convertam dos seus pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. A unção começou ali e ela foi até o fim, quando ele disse, crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Você quer uma unção? Mas essa unção não é para o que você quer, a unção é para o que Deus quer de você. A unção não é para o que você quer, a unção é para o que Deus quer. A unção que estava sobre Pedro, Senhor, me dá aquela unção que estava sobre Pedro, cuja a presença dele, a sombra dele em cima dos enfermos, curava, expulsava demônio. Senhor, me dá a unção que estava sobre Paulo, porque os aventais de Paulo curavam enfermos, os aventais de Paulo expulsavam demônio. A unção que estava sobre Paulo e sobre Pedro não se resumiu nisso, a unção os levou até o fim. Onde ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e foi colocar o seu pescoço lá no machado do seu carrasco. A unção, meu irmão, ela não vai parar no meio. Por isso que muita gente pede, mas não recebe, porque não sabe o que está pedindo. Não tem noção do que está pedindo. Você só receberá unção se você aceitar que ela te conduza até o final. E muitas vezes o final daquela unção, você não sabe qual é, mas tem que estar disposto a aceitar, seja ele qual for. Deu para entender, irmão? Senhor, me dá uma unção para cantar poderosamente e tal. Irmão, quando você começar a cantar poderosamente, você pensa que vai só levantar aplausos? Que vai ter de gente querendo te matar? E quem sabe se você não vai cantar poderosamente, Deus vai glorificar tanto o nome dele, mas depois ele vai querer te ver
esquartejado, cada pedaço de você pendurado em praça pública, num lugar diferente. Mas tu quer só a glória da unção, aquilo que você considera glória, mas não quer aquilo que Deus considera glória. Você quer a unção para abrir a boca e todo mundo sentir Deus, mas não quer a unção para que Deus veja o nome dele glorificado quando você estiver esquartejado. É aqui, irmão, é aqui o único lugar do planeta aonde você aprende que tem que morrer por Jesus Cristo. Só existe esse lugar. Só existe esse lugar. Não adianta viver uma vidinha inútil, irmão. Uma vidinha sem sentido. Cheio, Jesus me faz prosperar. Para quê? Jesus me dá riquezas. Tá, para quê? Jesus me dá a unção que estava sobre José. Quanta gente já fez essa oração? Muita gente. Senhor, me dá aquela unção que estava nas mãos de José, porque diz a Escritura que aonde Jesus tocava, aonde José tocava, prosperava. Ele passou pela casa de Potifar, Potifar prosperou. Ele passou pela cadeia, a cadeia prosperou. Potifar foi visitar José na cadeia. Falou assim: como é que você está, José? Falou assim: estou caminhando. Aí Potifar virou para ele e falou assim: caminhando? Só se ouve falar dessa cadeia lá no cenáculo do faraó. Faraó nunca economizou tanto com os presos. A cadeia nunca foi tão bem administrada. Porque tudo que José tocava, prosperava. Que é a unção que estava sobre as mãos de José. Então te prepara para dar testemunho lá dentro da cadeia. Entende por que muita gente pede e não recebe? Porque pensa que pode esquartejar, dividir a unção. A unção é uma só, ela é completa. Você quer ela hoje inteira? Toda a unção que Deus nos dá, ela tem princípio, meio e fim das suas operações. A unção que estava sobre Paulo não foi só a unção de curar enfermo, expulsar demônio e aquele poder, né? Olha, filho do diabo, a mão do Senhor contra ti, tu vai ficar cego. O cara ficou cego. Ficou todo mundo: Senhor, me dá essa unção. Não, a unção não é só para botar o inimigo cego. Aquela mesma unção que botou o inimigo cego, capacitou Paulo a ser decapitado. É por isso que muita gente não recebe nada. Por isso que muita gente diz: eu tenho pedido, mas não vejo Deus. Não vejo Deus me dar, não sinto Deus. Porque você não tem noção. Então, meu irmão, quando você aceitar o ponto máximo, que é o morrer por Cristo, tu não receberás uma unção, tu receberás todas elas. Todas elas. Tu vai cantar, tu vai tocar, tu vai pregar, tu vai ensinar, tu vai orar, vai expulsar demônio, vai curar enfermo, porque a unção de quem se predispõe a morrer por Cristo, ela vem completíssima. Mas muita gente só quer aquela parte que se acha exaltado. Eu quero que todo mundo me veja cantando. Tem uns que dizem: Senhor, me dá unção para mim vender CD, ficar rico. Tem isso tudo por aí. Jesus não tem projeto de ninguém ficar rico, irmão. Ele tem projeto de todos nós sermos prósperos. Ser próspero é melhor do que ser rico. Ser próspero significa não só o dinheiro, mas a saúde. Não adianta ser rico e estar gastando tubos de dinheiro com a sua saúde. Ter que estar em médico toda hora, comprando remédio toda hora. Não. Eu creio que nessa noite tem uma unção que despedaça todo jugo. Tem uma unção que abre o entendimento. A palavra está abrindo o entendimento. Você vai entender agora que quando você disser sobre algum personagem bíblico e você descobrir que existe uma unção, uma capacitação de Deus, você vai acompanhar a vida daquele personagem.
Deus me dá a unção que estava sobre Davi. Por quê? Porque Davi foi um rei sábio. Davi foi um rei valente. Davi unificou as tribos de Israel. Davi tinha o reinado messiânico tipificado em sua vida. Davi era profeta, sacerdote e rei. Mas a unção que estava sobre Davi também o capacitou a peregrinar no deserto, fugir de Saul, fingir-se como louco no meio dos filisteus. A unção que estava sobre Davi o fez escrever o que ele viveu. Em lágrimas faço nadar a minha cama todas as noites. Quer unção? A unção vai te capacitar a chorar nos pés do Senhor no meio do deserto. A unção vai te capacitar a sofrer no meio do vale. A unção vai te capacitar a suportar a ponta da espada dos inimigos. A unção vai te capacitar a suportar algemas, correntes, grilhões. É isso, a unção é essa, irmão. Suportamos o que mais ninguém suporta. Aceitamos o que mais ninguém quer. Por isso somos o que somos e herdaremos o que está nos esperando. Como é que queremos herdar o que é diferente se vivemos igual? Se eu vivo igual às pessoas do mundo, eu não posso herdar algo diferente do que elas herdarão. As pessoas estão por aí para viver e morrerem fartos nas suas velhices, rodeado de bens e de toda a glória, e ter o seu nome esculpido numa lápide, esculpido num busto de bronze, esculpido numa rua. O nosso nome não pode ir para uma rua, o nosso nome não pode ir para uma placa, porque o nosso nome estará numa pedra branca lá no céu. Não podemos viver como os outros, senão teremos que herdar as mesmas coisas que eles herdaram. Se eu morrer pelo Evangelho, isso é raro, então eu vou herdar coisa rara. Mas se eu vivo uma vidinha normal, como qualquer pessoa da sociedade, eu só posso herdar o que as pessoas da sociedade herdarão. Talvez o inferno. Então, irmão, aqui diz, a cada um foi-lhes entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos. E eu afirmo, o número desses que ainda serão mortos ainda não se completou. E digo uma coisa, ainda faltam muitos, faltam milhares para completar o número desse. Faltam milhares para se completar estes que darão a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo e testemunharão até o fim. Por isso diz Apocalipse 12:11. Eles, pois, venceram ao diabo. Como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a sua vida. Esses, que diz a Bíblia? Estes venceram. Que é a unção de um vencedor, meu irmão? Eu te digo uma coisa, a unção dos vencedores é também a unção que nos levará até a morte. Esta é a unção dos vencedores. Muitos dos nossos irmãos serão pendurados na ponta de uma corda. Não tenha dúvida. E aqui dentro tem gente que vai ser morta pelo Evangelho. O tempo está se aproximando. É emergente. Agora, tem uma palavra lá com Gideão, né? Os covardes. Mas também diz Apocalipse, quanto aos tímidos, aos covardes, estes
não herdarão o reino de Deus. Então, você conhece Deus o suficiente e tem fé para dizer verdadeiramente: Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Foi o que Jesus ensinou. Senhor, disse o apóstolo João para Jesus: Senhor, nos ensina a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos. Ele disse: vocês orarão assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, poder, a honra e agora para todos sempre. E seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O que é isso? Assim na terra como é no céu. No céu, a vontade do Senhor, ela é inquestionável, ela é absoluta, ela é cabalmente cumprida com total submissão. É o que Ele está esperando de nós aqui na terra, que sejamos como são os anjos lá no céu. Amém, irmão? Até aqui então, nos tem ajudado, Senhor. Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu sei de uma coisa, que o nosso Deus, Ele é santo, Ele passa no meio do seu povo. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi descer do céu muitas capas, diversas cores, e essas capas eram distribuídas para a igreja. E também vi cada uma pessoa receber um relógio antigo, muito antigo, e estava escrito: tem pressa. Até aqui, pastor. Aleluia. Monta aí. A paz, igreja. Louvado seja Deus. A visão que o Espírito Santo me deu, no começo da oração, pastor, eu vi um homem. Esse homem tinha uma coroa na cabeça e 2 braceletes de ouro em cada braço. Só que esse homem, ele tinha um semblante muito pesado. E aí a visão cessava. Depois eu vi um menino. Esse menino, ele era muito branco. Ele tinha uma argola na cabeça, e essa argola era de ferro. E também tinham 2 braceletes, só que esses braceletes eram de ferro. E esse menino tinha 17 anos. E o Espírito dizia que esse menino com bracelete e esse homem com a coroa era a mesma pessoa. Louvado seja Deus. Depois eu via, pastor, quando o senhor falava que faltava milhares para ser martirizado, eu via uma fumaça subir aonde o senhor está. E o senhor ficava ali atrás dessa fumaça. Na hora da palavra, Deus tinha me mostrado um homem que está aqui dentro, com uma corrente de ouro no pescoço, e esse homem estava sendo morto. Ele tinha um CD na mão. Depois o senhor mencionou, e tem gente aqui dentro, vai ser enforcado por causa do evangelho, e essa visão foi antes. Depois, durante a oração, eu via várias correntes de ouro, pessoal, em cima de nós, como se quisesse nos pegar e nos enforcar pela causa do evangelho. E o pastor continuou a ministrar. Quando entrou no louvor, eu vi alguns de nós pendurados por essa corrente, e eu via anjos aqui na frente celebrando a nossa morte. E Deus me mostrou bem claro 2 pessoas que estão aqui dentro, um homem e uma mulher, sendo mortos. E eles também tinham CDs na mão. Aleluia. Até aqui, pastor. Aleluia.
hora do louvor, quando o Senhor Mestre cantou Leva-me à sala do trono, nesse momento eu tive uma visão. A noite se tornou dia, porque nascia no horizonte atrás do Senhor um sol. Esse sol vinha subindo e clareava tudo. Bem na hora que o Senhor cantou essa frase do louvor. Amém. Eu tive uma visão onde um grande ser de pedra tentava esmagar o Senhor, e o Senhor segurava o pé dele com as duas mãos, e esse ser fazia toda a força que era possível ele fazer para tentar esmagar o Senhor. E isso, o Senhor estava numa praia. Então eu vi quando vários irmãos chegaram com as camisas pretas e foram junto com o Senhor e derrubaram esse gigante. E então eu vi quando uma espada desceu do céu e cortou o mar no meio. Ela saiu assim, cortando o mar assim no meio. Amém. Eu tive uma visão. Eu via mãos grandes. E elas pegavam o barro da terra e moldava esse barro e fazia homens. E colocava assim, e ia fazer outros homens e colocava. Assim diz o Senhor: eu vos esmagarei. Eu farei com aqueles que deixarem serem moldados por mim aquilo que eu almejava fazer no jardim do Éden. Amém.